E eu quero começar aqui lendo o texto da palavra de Deus que está lá em Lucas, capítulo 9, e fala do momento quando Jesus chama e convoca os seus discípulos, e a Bíblia diz assim, Lucas capítulo 9, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém, igreja? O Evangelho de Jesus é um Evangelho poderoso. A palavra de Deus nos ensina nesse texto que Jesus chamou os discípulos para caminharem com Ele. Jesus chamou os discípulos para andarem com Ele, a fim de, juntamente com Ele, fazer uma grande obra nessa terra. Uma obra que visava o quê? A salvação, a libertação e a cura das pessoas. Então Jesus, Ele chamou os discípulos para caminhar com Ele. Hoje nós somos chamados para caminhar com Jesus. E eu penso que quando nós caminhamos com Jesus, nós vivemos a experiência de recebermos sobre a nossa vida autoridade e poder da parte de Jesus. Porque é isso que o texto diz. E convocando os seus discípulos, deu-lhes autoridade e poder. Autoridade e poder. Ou seja, quando nós andamos com Jesus nessa terra, nós andamos em poder e em autoridade. Ou seja, sobre a vida do crente, sobre a minha vida, sobre a vida do Vitor, sobre a vida das irmãs que estão aqui nessa noite, em Cristo Jesus, nós temos poder e autoridade. Amém? Fala para a sua irmã, a irmã que está do seu lado, você tem poder e autoridade em Cristo. Pode falar aí, com força, né? Você tem poder e autoridade em Cristo. Ele nos deu poder, irmãos. E aqui é mencionado que Ele deu poder sobre todos os demônios. Então aqui nós temos a figura do demônio, né? Existem, os demônios existem, eles estão por aí, né? Eles estão operando, atuando na terra, desde a época de Jesus, desde antes de Jesus vir ao mundo, né? Eles já estavam aqui no mundo atuando, operando, né? Fragilizando, castigando, oprimindo as pessoas. Então nós temos poder e autoridade da parte de Jesus para fazermos coisas importantes. E a primeira delas é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, pregar toda a verdade, pregar todo o ensinamento que está na palavra de Deus. Porque era isso que os discípulos estavam fazendo com Jesus. Aonde eles iam pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar as verdades e os ensinamentos que estão contidos na palavra, para que o coração das pessoas fosse tocado por essa verdade. E uma das verdades essenciais que eles pregavam era a verdade do arrependimento, né? Quando João Batista veio, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus veio, ele também pregou sobre o arrependimento: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E os discípulos pregavam também a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É como se eles dissessem assim: o reino de Deus chegou. E só tem um tipo de gente que entra nesse reino: gente que se arrependeu dos seus pecados, gente arrependida dos seus pecados. Então a mensagem do arrependimento era essencial, irmãos. Por onde eles iam dizendo para as pessoas: arrependei-vos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 35, se não me falha a memória, o apóstolo Pedro está dizendo assim: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa, arrependei-vos. Ou seja, no momento em que ele está pregando a palavra, ele começa a denunciar a perversidade da geração em que eles estavam inseridos. Ou seja, Pedro estava dizendo: tem perversidade nessa terra, tem corrupção nessa terra. Vamos dizer assim, a sociedade onde vocês estão vivendo é uma geração perversa, é uma geração corrompida pelo pecado.
e vocês precisam se arrepender, se voltar para Deus. Arrependimento significa conversão. É você estar indo nessa direção e você entender que está errado e você começar a andar na direção oposta. Então aqueles que se arrependiam dos seus pecados, eles viviam uma transformação na mente e no coração, onde eles entendiam que o pecado era maligno, que andar em direção ao pecado era algo negativo, maligno, e era, vamos dizer assim, o motivo do fracasso e posteriormente da morte em suas vidas. Então eles se convertiam e começavam a andar numa outra direção. Então a mensagem do Evangelho para o povo inicialmente, como mensagem de arrependimento, era uma mensagem de conversão do pecado para Deus. Converta-se do pecado para Deus, converta-se do ódio para o amor, deixe de andar na mentira e ande na verdade, deixe de andar no ódio e ande em amor, deixe de andar, vamos dizer assim, na corrupção, na impureza e passe a andar em santidade. Essa era a proposta do Evangelho. E aqueles que aceitavam a Jesus se arrependiam dos seus pecados e caminhavam nessa direção. E o arrependimento, irmãos, ele não era só vivido no momento que a pessoa aceitava Jesus. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, sim ou não? Reconhecemos que éramos e ainda somos pecadores, porém, a gente só precisa se arrepender uma vez na vida, irmãos? É só uma vez na vida que a gente se arrepende? Não. Por quê? Porque nós continuamos errando, nós continuamos falhando, ainda somos falíveis, ainda somos pessoas que mesmo quando a gente não quer, a gente acaba errando, a gente acaba cometendo erros. E aí quando a gente comete erros, quando a gente peca, o que a gente tem que fazer? Se arrepender e confessar os nossos pecados diante do Senhor. O que o Senhor Jesus diz? Se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel para vos purificar de toda injustiça e perdoar os vossos pecados. Ou seja, essa mensagem ela continua tendo que ser pregada, ainda tem que ser pregada, não só para o perdido que está lá fora vivendo no pecado, mas para o cristão que está dentro da igreja e que muitas vezes também peca, que muitas vezes também erra, porque não é só quem está lá fora que erra, quem está aqui dentro também erra. Quem está aqui dentro também peca, e quem está aqui dentro, a exemplo de quem está lá fora, precisa também se arrepender. Então a mensagem do arrependimento, ela precisa estar ecoando em nossos corações a todo instante, nos levando a refletir sobre as nossas atitudes, nos levando a refletir sobre a necessidade de pedirmos perdão ao Pai, de nos rendermos a Deus, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque às vezes falamos o que não devemos, sim ou não, irmãos? Não só falamos o que não devemos, muitas vezes falamos como não deveríamos falar, às vezes falamos grosseiramente, sim ou não? Quem é um crente aqui que só fala mansinho, né? Não tem, irmãos. Existe um momento na nossa vida em que a gente sai da figura de ovelha e incorpora a figura de leão, de urso, de outros bichinhos mais bravos, né? E nós começamos a colocar para fora a ira, a raiva, né? O descontrole. E aí o que acontece? A gente erra, a gente peca, a gente machuca, a gente fere, não só as pessoas, mas o coração de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra branda, ela acalma o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Ou seja, quando alguém fala duro com você, aquilo gera ira no seu coração, aquilo gera raiva dentro do seu coração, e aí começa, ou seja, um abismo gerando outro abismo. Ou seja, tudo que nós fazemos de bom contagia, mas tudo que nós fazemos de ruim também contagia, né? E pior, sempre, vamos dizer assim, as coisas ruins, elas têm uma facilidade maior de contagiar. Você pode ver uma criança, você tem que fazer um esforço danado para ensinar a criança a obedecer, a fazer o que é certo, mas para ela fazer o que é errado, ela aprende rapidinho, sim ou não? Né? Parece que já está no DNA do ser humano, né? Mesmo a criança sendo sem consciência, existe uma tendência maior para fazer as coisas que não deveria se fazer. Então, queridos, nós temos poder e nós temos autoridade
para pregar a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que cura, mas nós temos poder e autoridade para trazer libertação a quem está cativo, cativos por demônios, cativos por doenças, por enfermidades. E aqui eu entro, vamos dizer assim, num dos propósitos do culto de libertação, que é a cura, que é a libertação. Sim ou não, irmãos? Quem crê em cura e libertação aqui? Eu creio, senão não estava aqui. E aonde Jesus ia, além de pregar, se tinha doente, ele ministrava a cura. E via de regra, onde Jesus estava ministrando cura, os doentes eram curados. E se tinha demônio, irmãos, eles se manifestavam e saíam. Isso é libertação. O que é libertar? É você pegar alguém que está preso e trazer aquela pessoa a uma condição em que ela esteja livre, livre de cadeias, livre de amarras, livre de situações que aprisionam aquela alma, livre de situações que aprisionam aquela vida. Quantas pessoas hoje estão aprisionadas, irmãos, por doenças, por enfermidades? Quantas pessoas hoje estão, irmãos, às vezes gastando rios de dinheiro, tomando remédios e remédios e remédios e remédios? E eu estava ouvindo hoje o testemunho de um pastor, que ele começou a pregar sobre libertação na igreja, onde o Senhor deu a ele a condição de pastorear. E ele falou que ele visitou um jovem que tomava um remédio de tarja preta para dormir. Jovem, novo, da idade do Gabriel mais ou menos, mas não conseguia dormir de noite. Ficava apavorado, via coisas, ficava angustiado e tinha que tomar aquele remédio, 600 miligramas daquele remédio, para poder dormir. E aí eles foram lá e oraram por aquele rapaz, ministrando libertação em nome de Jesus. E aquele rapaz no dia seguinte passou a dormir e nunca mais precisou daquele remédio, porque ele precisava de uma libertação espiritual. Irmãos, muitas vezes por trás de uma doença, por trás de uma enfermidade, muitas vezes está uma ação espiritual maligna, muitas vezes está um demônio ali trabalhando, enfermando a vida daquelas pessoas. E nós só vamos descobrir isso quando nós oramos, só quando nós buscamos a Deus, só quando nós entramos na presença de Deus e começamos a ministrar a cura, começamos a ministrar a libertação, começamos a profetizar a unção de Deus sobre a vida das pessoas. Naquele momento o Senhor vai mostrando, vai revelando o que está oculto. Se tem demônio, se manifesta para sair. Se tem demônio, o Senhor liberta. Então a mesma autoridade, o mesmo poder que estava sobre a vida dos apóstolos lá no passado, ele está sobre a minha vida, está sobre a sua vida hoje, está sobre a vida daqueles que servem a Deus. Deus deu dons à igreja, um deles é o dom da cura. Irmãos, são 9 dons ali na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, fala ali de 9 dons. Dom de falar em línguas, de interpretar línguas, dons de maravilhas, dons de falar em língua, de interpretar línguas, dons de curar, irmãos, dons de profetizar, dons de revelação. Irmãos, todos esses dons são para a igreja. E não é maravilhoso quando a gente vê o Senhor usando pessoas e manifestando esses dons para libertação das vidas? Eu quero dizer para você nessa noite, você está num lugar de libertação, amém? O mesmo Jesus que libertou lá, Ele pode libertar aqui hoje. O mesmo Jesus que curou lá, Ele está pronto a curar aqui hoje, porque Ele nos deu a autoridade e poder para fazer essas coisas. Estes sinais seguirão os que creem. Está lá em Marcos capítulo 16. Em meu nome. Aí ele vai citando várias situações que nós temos autoridade para fazer. Marcos capítulo 16. Aqui disse assim, no versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Primeiro sinal. Segundo sinal, falarão novas línguas, ou seja, as línguas estranhas que muitas vezes eu falo, ou outras pessoas, eu não vejo assim muitas pessoas aqui na igreja falando,
mas muitas vezes vem um pregador, uma pregadora aqui de fora e fala em línguas. São línguas que o Senhor nos deu para falar, línguas que edificam a nossa vida, línguas que nos edificam para que possamos edificar outras vidas. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, igreja? Isso é poder de Deus, isso é autoridade de Deus em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, querido, essa autoridade, esse poder está sobre as nossas vidas hoje. Hoje nós temos autoridade no nome de Jesus. Quando eu for orar por você aqui, eu vou orar com base nessa palavra. Eu vou orar com base no que a palavra de Deus diz. Estes sinais seguem aos que creem. Então, se você crê, esses sinais vão seguir a sua vida, aonde você estiver. Por isso, irmãos, eu penso assim: culto de sexta-feira, nós temos que começar a trazer mais pessoas de fora, pessoas com problemas, pessoas que não sabem aonde recorrer. E tem pessoas aí que estão pensando em suicídio, porque eles não sabem mais aonde eles vão buscar uma solução. Às vezes a vida financeira da pessoa está toda destruída, e ela não sabe como que ela vai sair daquela situação. Às vezes a vida da pessoa está toda destruída por causa de desilusões amorosas. Saiu de um relacionamento, não conseguiu mais se estabilizar, não conseguiu mais se estruturar, passou por traições, aquilo marcou, aquilo feriu profundamente a sua alma, e a pessoa não consegue mais buscar uma estabilidade, não consegue encontrar uma estabilidade emocional e espiritual. Eu quero dizer para você, querido, essa estabilidade emocional e espiritual, ela só pode ser encontrada em Cristo. Só Jesus pode trazer essa estabilidade, essa segurança, essa paz na nossa alma. Então, por mais que a gente sofra no mundo, mais a gente tem Jesus. A presença dele faz a diferença na nossa vida. A presença de Jesus faz a diferença no nosso coração, no nosso espírito, na nossa vida física, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. Por que muitas igrejas neopentecostais crescem? Porque elas trabalham com essas necessidades. E às vezes a gente critica, fala: nossa, o povo só busca isso. Mas às vezes o povo precisa buscar, precisa entrar na presença de Deus, porque ali vamos dizer assim, é uma porta de socorro que se abriu, e elas estão ali clamando por socorro. Eu quero dizer para você, querido, tem socorro para você em Jesus, tem libertação para você em Jesus, tem vida e poder para você em Jesus, tem cura para você em Jesus, tem vida nova para você em Jesus. Então a palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade e poder. Ainda aqui no capítulo 9, mais adiante ainda, o Senhor Jesus diz: eu vi Satanás descer do céu como um raio, porém eu vos dei poder sobre serpentes, escorpiões e toda sorte do poder maligno. Eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e toda sorte do poder maligno. Isso quer dizer que todo poder maligno Ele sujeitou debaixo dos seus pés. Ele sujeitou. Agora você precisa usar essa autoridade, esse poder na sua vida. Você tem autoridade para repreender o mal. Você tem autoridade para dizer: na minha vida não vai prevalecer o inimigo, não vai prevalecer o diabo, porque na minha vida quem manda é Jesus. Aí você pode orar na sua casa, você pode orar pela sua família, você pode repreender. Por quê? Porque você tem autoridade e poder em Cristo Jesus. Amém, igreja? Quero que você fique em pé. Alamaçu e andaias.